Fala pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou trazer um vídeo um pouquinho diferente para vocês aí, tá? Que eu queria falar um pouquinho desse setup aqui, que é uma placa de arcade, tá? Essa placa que você encontrava, né, dentro dos arcades aí, na década de 90, década de 80, né? E como você pode fazer para usar uma placa dessa hoje, né? Como que essa placa funciona, como é que é a manutenção dessa placa, né, para você manter, né? Como eu faço para ligar em casa se eu não tiver um arcade? Pô, eu quero ligar na minha TV, quero jogar com o meu controle, né? Então eu vou dar uma explicação básica assim por cima, né? De como seria para você ter uma placa dessa em casa, o que você precisa para conectar e para ligar, né? E espero que ajude vocês aí, né? Quem tem a vontade de ter uma placa de arcade em casa, né? E eu vou falar hoje sobre essa placa aqui que é uma CPS3. É uma placa da Capcom, né? E é uma CPS3 que é uma placa que tem alguns diferenciais aí, né? Se comparado com uma placa mais convencional, né? Então por isso que eu escolhi essa placa aqui, que ela é mais complicadinha. Então, para quem é fã de jogos da Capcom aí, quer ter uma CPS3, né? Então você vai ter que ter esse setup aqui. E o que constitui esse setup, né? Então vamos lá. Então, logicamente a primeira coisa que você vai precisar é da placa em si, né? Então essa placa aqui é a placa mãe, né, da Capcom CPS3. Ela tá sem nenhuma proteção, você pode até encontrar ela sendo vendida aí com um case metálico, tá? Essa que eu comprei aqui não veio case, né? Veio assim mesmo, né? E o que você precisa para fazer ela funcionar, né? Além da placa-mãe, né? Se você for comprar uma, o que é interessante já vir com a placa, né? Para você poder jogar. Então assim, o que está aqui meio que na cara aqui é o cartucho, né? É um cartucho, esse aqui é um Street Fighter 3 Second Impact, tá? Mas o jogo na verdade não está nesse cartucho. E aqui atrás tem umas memórias, parece memória de computador, né? Parece memória RAM de computador, mas na verdade não são. Tá? Elas são memórias diferentes, né? Proprietárias da Capcom, inclusive. E elas funcionam como se fosse uma memória de pendrive, né? Elas gravam e fica com um arquivo gravado nelas aí, né? Então você pode desligar da tomada, etc, que vai continuar gravado. Um outro item aí que é bem peculiar dessa placa é o CD-ROM, né? Então se você ver aqui, tem um drive de CD-ROM, tá? Conectado nela aqui, né? Via interface SCSI, tá? Ele não é um drive IDE normal, né? Então ele precisa de uma controladora para funcionar, que está contida nessa placa aí, tá? Os cabos são padrão, tá? Um cabo SCSI padrão de PC e o cabo de força também, tá? Então você vai precisar da placa, do cartucho, né? Ou seja, de um jogo, das memórias, tá? Das memórias. Dependendo da quantidade de memória que você tiver, limita a quantidade de jogos que você pode jogar, tá? Na placa. Então, por exemplo, se o Street Fighter Second Impact aqui pede, sei lá, 300 megas de memória e você tem 200, você não vai conseguir jogar. Então, é interessante você ter bastante memória, tá? Se eu não me engano, aqui nessa placa eu tenho instalado mais ou menos isso, uns 300 megas, tá? Outra coisa, como é que funciona essa placa, né? Então você precisa desse cartucho. Esse cartucho aqui tem uma BIOS, né? Que tem uma key, que tem uma encriptação para rodar os jogos, tá? Então o jogo vem encriptado para a memória, certo? Então quando você liga essa placa, ele vai checar o CD, tá? Vai copiar todo o CD do jogo para as memórias, tá? As memórias estão encriptadas, né, com arquivo confuso, vamos dizer assim, e a chave está nesse cartucho aqui. Então você precisa desses três itens: o CD, as memórias e o cartucho, além da placa e do CD-ROM, logicamente.
Então, eu já vou até falar aqui um problema, né? Um cuidado que você tem que ter. Dentro desse cartucho, tá? Tem uma memória, que é uma memória volátil, né? E tem uma bateria que fica sustentando essa memória, tá? E quando essa bateria acaba, a chave do jogo se perde, tá? E aí o jogo fica inutilizado, né? Você não consegue mais jogar. Então na placa CPS2 também já tinha esse sistema aí que o pessoal chama comumente aí como bateria suicida ou bateria da morte, né? Que era para evitar a pirataria do jogo. Então a CPS3 continua com esse sistema, tá? Então quando você for comprar uma placa dessa, é interessante você mandar para uma assistência técnica, tá? A minha assistência técnica aí, a Gamescare, está disponível para quem quiser utilizar, logicamente. Quem quiser usar outra assistência sem problema, né? Mas é interessante você verificar aí se a bateria já foi trocada, se foi trocada, quando foi trocada, né? Se está original e está funcionando, seria interessante abrir o cartucho e medir a bateria, tá? A voltagem para ver se a bateria ainda está com uma voltagem boa ou se ela já está com uma voltagem baixa, né? Mesmo ela estando com a voltagem boa, se for a bateria original, é crucial que ela seja trocada, né? Se tiver com a voltagem baixa, então pior ainda, né? Tá? Então esse é um cuidado que você tem que ter com essa placa. Outro cuidado que é bem interessante em geral para a placa de arcade, né? Como a maioria tem o PCB exposto assim, então é interessante você não ficar pegando, colocando a mão em tudo, tal, porque a mão tem suor, né, e vai acabar oxidando aí com o tempo, nas memórias, nos contatos, né? Inclusive, né? Outra coisa que acho que é super interessante fazer é limpar a placa, né? Logicamente, essa aqui eu fiz um banho químico, né? Troquei alguns capacitores da placa, então ela tá tinindo. A bateria foi trocada, tá? Eu marquei aqui quando que eu troquei a bateria, né? Já, esse lacre já estava no jogo, aí eu já aproveitei para marcar. Então é bastante interessante tomar cuidado com o manuseio dessa placa aqui, tá? Ela não é igual a CPS2 que tem um case de plástico e etc. Então é isso aí, o funcionamento dessa placa é um pouquinho particular. Então você precisa do CD com o jogo, as memórias e o cartucho. O CD copia as informações para a memória, certo? No cartucho tem a chave, né, para o entendimento do jogo, vamos dizer assim, e o jogo funciona. Tá? Aí alguém pode perguntar, mas e se eu não tiver o CD, funciona um CDR? Funciona, tá? Funciona. Se você procurar pela internet e achar um CDR do jogo, você pode gravar aqui no seu drive, mas não dispensa o uso do cartucho, né? Então se por acaso você tiver o cartucho e as memórias, mas perdeu o CD estragou, você pode baixar um pela internet e gravar, tá? Inclusive esse que eu estou usando aqui é um CD gravado, mas foi gravado pela própria Homestar, que foi a representante da Capcom no Brasil, tá? Agora, acho que eu falei tudo da placa, então vamos partir aqui para como que eu faço para ligar essa placa na minha TV, né? Caso você não tenha um arcade em casa, não tem espaço e tal, mas mesmo assim você gostaria de ter um jogo de arcade rodando na sua casa. Então o que você precisa? Você vai precisar de uma Super Gun, tá? Que é um nome genérico aí para esse dispositivo aqui, né? Esse dispositivo é conectado aqui na conexão JAMA, tá? No caso a CPS3 usa a conexão JAMA e praticamente 90% das placas aí que você vai encontrar pelo mercado usam esse padrão, tá? Algumas não usam, então tem que tomar bastante cuidado, porque se ela for um padrão diferente e você conectar o padrão JAMA, você pode queimar a placa, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma placa Golden Axe aqui da Sega e ela tem um padrão diferente. Então você precisa de um adaptador para conectar nela e depois conectar numa conexão JAMA, tá? Então fiquem de olho aberto aí. Então o que que nessa placa tem, né? Ela pega as conexões aqui do JAMA, do chicote JAMA, que seria um chicote de cabos, né, da máquina, né, que tem todas as conexões aqui de saída de vídeo, saída de som, as saídas do controle, né, os botões, o direcional e tudo mais. E a entrada de energia, né, que alimenta a placa.
Então essa placa aqui ela faz todo esse trabalho, né? Então você vai precisar de uma fonte de computador, que você vê, ó, que está ligado aqui na plaquinha. É uma fonte de computador ATX, tá? A maioria funciona com fonte de computador, mas tem um pessoal que faz placa Supergun com fonte parecendo uma fonte de console, né? Com aquela conexão positivo e negativo só e tal. Essa placa aqui em particular, ela só tem saída de vídeo RGB, tá? Então ela não converte o vídeo que ela recebe da placa, tá? A placa solta vídeo RGB 15 kHz aqui, tá? 240p no caso dessa placa. E então essa plaquinha minha aqui, ela recebe o vídeo, ela não converte para super vídeo, S-vídeo, desculpa, ou para vídeo componente, ou para nada, ela não converte, ela só lança o vídeo, tá? Devidamente atenuado pelo cabo SCART, né? O RGB SCART. E aqui tem uma saidinha de som estéreo. Aí no caso dessa placa em particular também ela usa uma saída, se eu não me engano é a DB15, né? Essa saidinha que é de um controle igual com um controle de Neo Geo, que aí aqui onde você liga os controles. No caso eu tenho esse outro dispositivo ligado aqui, tá? Que eu comprei inclusive com meu amigo Fábio Santana. Valeu, Fabão, por ter pedido aí pra gente. E esse carinha aqui ele converte do sistema ali do input do Neo Geo para USB, né? Então aqui eu estou usando um device ligado em outro. Então aí eu fico possibilitado de ligar esse controle aqui, por exemplo, que é um controle USB. Tá? Se eu não tivesse isso aqui, eu poderia usar um controle padrão DB15 que eu poderia construir, ou poderia comprar um de Neo Geo, né? Tá? Então essa placa é uma placa, uma Supergun muito boa. Eu recomendo bastante aí para quem se interessar. Eu comprei no eBay. Ela custa menos de R$300, então é um custo-benefício muito bom. A atenuação do vídeo dela é muito boa também, né? Sai o vídeo certinho aí para você ligar no seu Frame Master, né? Seja lá onde que você vai ligar, tá? E esse cabinho amarelinho aqui, que está entre a placa e a Supergun, ele é o Kick Harness, né? Então seria o cabo de chutes. O JAMA padrão, ele só suporta 4 botões. No caso dessa placa, que é uma Street Fighter, né? Tá sendo uma Street Fighter agora, poderia mudar o jogo. Ele usa 6 botões. Então esse cabinho amarelinho aqui, tá? Que tá ligado aqui, esse aqui é um padrão da Capcom, é usado na CPS-3, CPS-2 e CPS-1. E eu converti aqui o cabo para conectar aqui na minha Supergun, tá? Que usa um pouquinho diferente aí o padrão, né? Cada Supergun pode adotar um padrão diferente, mas aqui no caso da Capcom sempre vai ser o mesmo, tá? Então aqui ele sai pelo SCART, vem aqui pro meu Frame Master, né? E aí vai pra TV, tá? Então eu queria mostrar pra vocês aqui esse setupzinho básico aqui de como você pode ligar uma placa de arcade em casa, né? E aproveitando eu queria falar, né, da CPS-3, né, que é uma plaquinha um pouco particular, tá? Então eu queria falar um pouquinho dela aí, né? O pessoal tem dúvida de como funciona, né? Ela precisa de algumas coisas aí, tipo as memórias, etc. Então é interessante o pessoal saber disso na hora de comprar, tá bom? Então, só vou apertar o botão aqui, ver que essa Supergun ela liga, ela detecta a voltagem que a placa precisa, tá? Voltagem de placa de arcade pode variar bastante, tá? 12 volts, 5 volts, menos 5 e por aí vai. Vou desligar aqui a luz um pouquinho, tá? Então ela tá fazendo toda a interface aqui e o jogo tá rodando, certo? Aí eu tô usando o perfil feito pelo meu amigo Fábio Santana também, perfil do Frame Master. Você vê que o CD aqui tá girando, ó. A placa não funciona sem o CD-ROM, tá? Sempre tem que estar conectado, mesmo se você já copiou o jogo para as memórias, né? Que é aqui o meu caso, né? O jogo já está copiado nas memórias, tá? É um processo que demora mais ou menos uns 40 minutos.
Caso você troque de jogo aqui, né, é um processo que demora mais ou menos 40 minutos para terminar. Então mesmo que você já copiou o jogo, já está tudo certinho, você precisa do CD inserido no drive e o drive conectado na placa, tá? No caso da CPS 3. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Espero que tenha tirado alguma dúvida de vocês aí, de repente, sobre a CPS 3 ou sobre Super Gun em geral, etc. Tá? Se ficou mais alguma dúvida, podem perguntar à vontade aí, tá? E um pequeno spoiler aqui pra vocês, provavelmente no futuro aí vai ter um episódio do nosso podcast aí, da RGB Inside, falando sobre placas arcade e vários modos de como conectá-las aí em casa ou no arcade mesmo e etc, né? Mas aí a gente vai entrar bem no detalhe das placas, detalhes da Super Gun, detalhe de vídeo, etc. Como a gente sempre faz aí nos nossos podcasts. Beleza, pessoal? Agradeço demais aí, tá? Deixa um joinha se possível, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E bom final de semana aí, finalzinho de final de semana. Beleza, galera? Um abraço, até mais. Muito sucesso e saúde para todos.